Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando nesse super mini curso, e agora nós vamos falar o seguinte, do afastamento por mandato eletivo, né? Ah, professor, nós vimos já o tal do eletivo. Sim, nós vimos o eletivo. Qual que foi o eletivo que nós vimos? Foi licença para atividade política, não é isso? Para atividade política. O cara não tinha sido eleito, aqui já é diferente. Então aqui o cara, ele é servidor público, ele está exercendo está exercendo o seu direito, o direito democrático do Estado brasileiro de votar e ser votado. Ele tirou a licença para atividade política, nós vimos já nos artigos anteriores, e agora o sujeito aqui ele foi efetivamente eleito. Mandato eletivo, quais são as hipóteses que nós temos? Vamos lá, vamos começar. Primeiro, o vereador, tá? Então, o cara é servidor público, ele vai vencer a eleição para vereador, vai ser diplomado e vai ser empossado como vereador. E neste caso de vereador, é lá no município. No caso de vereador, é a situação que nós vamos ter mais hipóteses, ou seja, e as questões de prova cobram muito a questão do vereador. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, prefeito, é outra situação. Depois prefeito, uma situação bem específica. Aí vem um bloco, que é deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. Isso aí, a legislação vai tratar esse bloco juntamente. Então, ou seja, você tem que saber qual que é o cargo eletivo e qual que vai ser o tratamento que vai ser dado pela lei. Mas lembre-se, todos eles obrigatoriamente devem ser servidores públicos, né? Isso aqui está consagrado no artigo 120 da LC 04. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então, vem comigo, as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato federal, qual que é o mandato federal? Deputado estadual, senador, presidente da República. Mandato estadual, duas hipóteses, deputado estadual ou governador. Ou distrital, por caso específico lá, do Distrito Federal, né, do DF, de Brasília, ficará afastado do cargo. Ou seja, então o estatuto é claro, se você for eleito deputado estadual, você será afastado do cargo que você ocupa de servidor público. Bacana? Segundo item, olha, nos casos agora de prefeito, investido no cargo de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Opa, então eu sou prefeito, né? Isso aqui é muito interessante, porque temos algumas prefeituras aí pequenas no interior do estado, dado até população, né? De dizer assim. E o cara, por exemplo, ele é fiscal de tributos, né? Então tem uma remuneração aí considerada elevada pelos padrões de remuneração no Brasil, o cara é fiscal de tributos. O subsídio do fiscal de tributos, ele é maior do que o de prefeito. Então, ele pode optar ou pela remuneração do fiscal de tributos, ou ele pode optar pela remuneração da prefeitura, né? Da prefeitura. Então, é uma hipótese, vai fazer o critério de opção. E, finalmente, o caso aí que é mais cobrado em concurso público, porque nós temos mais hipóteses, é o caso do vereador. Então, o cara vai o mandato de vereador. São 3 casos. Primeiro caso, né? Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, esse seu cargo é o cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Qual que é o cargo eletivo? De vereador. Professor, eu quero o caso concreto, professor, eu só consigo entender com exemplos. Tudo bem, mandar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma prefeitura qualquer, Poconé, pronto, né? Poconé, forte abraço para o poconeano aí, se tiver algum aí me assistindo aí, tá? Lá de Poconé. O povo de Poconé gosta de carne, né, cara? A carne lá é gostosa, né? Vou falar para você, né, cara? Eu gosto de assar carne, fazer churrasco. E toda vez que eu vou no Pantanal, dou uma passadinha no açougue lá e compro lá, hein? Recomendadíssimo, viu? Voltando para lá de Poconé, o cara foi eleito vereador. E ele é servidor público estadual, lotado lá no município de Poconé. E é o seguinte, ele trabalha, né? Ele é professor da rede pública, por exemplo, e ele é 30 horas, ele consegue exercer as 30 horas no período matutino. Então, de manhã, matutino, ele está na escola, todo dia, 7 horas da manhã, ele está lá, com as crianças, graças a Deus, com o processo de educação, está lá. E à noite, tá? À noite, eu falo, na prefeitura de Poconé, tá certo? Tem sessão uma vez por semana. Todas as quartas-feiras, somente. Ou seja, neste caso, a total compatibilidade, essa palavra aqui vocês não podem esquecer. Então, ele vai receber o cargo de professor,
Tá? Se ele vai desempenhar, e claro, o de vereador também, e pode ganhar dos dois aí. Tá? Segundo caso para o vereador é o seguinte: não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, qual cargo? De servidor, sendo-lhe facultado, né, optar pela sua remuneração. Né? Então está aí para vocês. Professor, quero exemplo. Tudo bem. Você vai ser agora vereador lá do município de São Paulo. Tem sessões todos os dias, de manhã e de tarde. À tarde e à noite. Cara, acabou. Você está incompatível, não pode. Não há compatibilidade. Então, no caso, não havendo compatibilidade de atribuições de funções, você será afastado do cargo efetivo e vai optar pela remuneração. Né? Terceiro e último caso. O que ficou faltando? Né? Olha só. Não poderá exercer cargo em comissão ou de confiança na administração pública de livre exoneração. Nós vimos aqui que o cara pode sim ocupar 2 cargos, só que esses 2 cargos não pode ser cargo em comissão, tá certo? Obrigatoriamente tem que ser o quê? Só cargo efetivo, tá certo? Não pode ter cargo de liderança, somente de servidor. E essa regra serve para o governo federal, essa regra serve para os municípios, para outros estados, é uma regra universal que o legislador brasileiro trata sobre a licença de afastamento de mandato eletivo. Professor, e quais são as consequências na vida funcional? Estão previstas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social, como se em exercício estivesse, ou seja, conta para tudo e para todos. Por quê? Porque ele não está lá porque ele não quer, ele está lá porque, olha só, gente, o legislador ele não pode proibir nós, servidores públicos, de disputar eleições, de participar, de opinar. É um número bastante reduzido de cargos eletivos, não é isso? Para dar representatividade. Então, não pode ser penoso. Tá? Tem a legislação que quis isso, que dá proteção, incentivar, inclusive, tem que incentivar. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa onde exerce a mandato. Então, está aí para vocês. Né? Então, ele não pode ser... tanto o mandato eletivo quanto o classista é para representação sindical ou associação, nós vimos isso em aulas anteriores, não poderá ser removido ou redistribuído. Redistribuído é quando o cara vai e o cargo vai junto, né? Removido não, ele vai ser só uma relotação, né? Para a localidade, de ofício, ou seja, a pedido o cara pode ser removido, não pode ser de ofício, é o detalhe da prova, né? Para outra localidade diversa onde exerce o mandato. Claro, senão seria o quê? Estaria dificultando o cara exercer o seu mandato. Pronto, aula tranquila, aula pequena aí, né, para vocês. E vida de concurseiro é um sucesso, é um fracasso, sempre anda juntos, né? O cara estuda, faz uma prova e não chega a vez dele, eu não enxergo isso como um fracasso. Olha só, o sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder entusiasmo, né? Olha aí essa frase de Churchill, né? Diz tudo, né? Que era primeiro-ministro inglês que na época da Segunda Guerra Mundial, Churchill, né? Winston Churchill, né? O sucesso é de ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. É isso mesmo, que é a vida de concurseiro. Você faz um concurso, tudo está para valer, não chegou a sua hora, não foi aprovado, cara. Se você continuar estudando, você já está na frente de quantas pessoas no próximo. Assim, essa é a letra, esse é o caminho, não tem outro. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau. Clique like.